Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, 11 de abril de 2021, estamos aqui mais uma vez, no culto do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba. Louvamos a Deus, por mais este dia, mais esta oportunidade, mais este domingo. Hoje à tarde já tivemos a escola dominical para as crianças, para os juniores, no canal e na plataforma da igreja. E agora estamos aqui juntos mais uma vez com você, para realizarmos o culto desta noite. Conosco hoje o pastor Antônio Alberto, lá de Minas Gerais, Igreja Congregacional do Fabião, em Minas Gerais, um amigo aí dos tempos do seminário. E ele hoje estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Então, vamos juntos nesta noite celebrar ao Senhor, adorar o seu nome, ouvir a sua santa palavra. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Somos tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
Vamos juntos agora, né? Fazermos a leitura da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 12. Nós temos aqui um texto muito maravilhoso nesse livro profético, né? De Isaías, capítulo 12, que diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que quão excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Nós temos aqui, né, no denso livro profético, um suave salmo, né, de louvor ao nosso Deus. Às vezes acontece isso na Bíblia, né? Às vezes nos salmos tem profecia e nas profecias também tem poesia. E o Isaías 12 é um salmo de louvor a Deus no meio do denso livro profético. Eu destacaria o versículo 5, o Senhor que fez coisas grandiosas, né? Ele fez coisas grandiosas na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, principalmente nos dando uma tão grande salvação. Então, louvemos ao Senhor que fez, que faz e sempre fará coisas grandiosas. Isaías 12, versículo 5, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora juntos, né, fazer o nosso momento de intercessão, o nosso momento de oração. Oração é algo fundamental, né, no nosso dia a dia, fundamental na nossa caminhada. Precisamos estar sempre nos dirigindo a Deus, orando ao Senhor, para que Ele derrame a sua graça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre esta nova semana que se inicia. Então eu quero convidar você, a gente junto aqui, agradecer a Deus, né, e colocar diante dele esta semana, não como algo repetitivo, né, todo culto, o pastor está fazendo essa oração, não, mas como algo prazeroso, né, entendendo que a oração é algo fundamental, importante na vida de cada um de nós. Então junte-se a mim nesse momento e vamos juntos, mediante Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, ao trono da graça de Deus. Ó Deus amado, te agradecemos por mais uma semana, pela semana que se passou, pelo teu cuidado para conosco, com nossas famílias, nos suprindo, nos guardando, nos abençoando. Queremos te agradecer, meu Deus, e te rogar por esta semana, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão conosco nesta hora, dando uma semana de paz, de livramentos, protegendo cada um no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, que o Senhor esteja guardando a tua igreja durante mais esta desafiadora semana. Te rogamos pela mensagem também, que estará sendo pregada, que o Senhor esteja abençoando os corações que irão ouvir, que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa este país, estenda a tua mão sobre esse imenso Brasil, que o Senhor esteja restaurando os enfermos, confortando os enlutados, recuperando, meu Deus, e abençoando e renovando as forças daqueles que têm vencido cada dia esta pandemia. Abençoa os que estão no trabalho, na linha de frente, livrando todo mal, e abençoa também a tua igreja, que continue focada unicamente em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Passemos, né, essa semana em oração, em meditação, confiando, né, no Deus que fez e faz coisas grandiosas. Vamos aí ouvir, né, a mensagem da palavra de Deus.
movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Graça e paz, amados irmãos. Pastor Helder, um abraço.
e obrigado por esta oportunidade. Antes de qualquer coisa, queremos salientar que não pretendo fazer um estudo sistemático, nem tampouco um sermão expositivo, porque o tempo é pouco. Mas queremos falar algumas características encontradas no profeta Daniel. O livro de Daniel foi escrito em um momento conturbado, onde os judeus eram perseguidos pelos pagãos e pelo povo babilônico. O livro é chamado de o Apocalipse. É o Apocalipse do Velho Testamento. Esses acontecimentos são revelados ao profeta por meio de visões e sonhos que podemos encontrar no capítulo 7 ao capítulo 12. Daniel era um jovem judeu que fora levados preso para a Babilônia por Nabucodonosor num período de 605 a 562 a.C. Segundo os cronologistas, o livro foi escrito 530 a.C. Mas a questão é, quem era Daniel? Daniel era um jovem de 18 anos, de uma família de alto nível. Ele fazia parte da tribo de Judá. Foi levado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, onde estudou a cultura dos caldeus por 3 anos e teve seu nome mudado para Beltesazar. O que podemos aprender com Daniel? Primeiro, Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Versículo 8 do capítulo 1 registra essa verdade. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabemos, amado, dessa história, e esse Sadraque, Mesaque e Abdenego, com os demais rapazes que foram trazidos para o exílio babilônico, estava sobre Aspenaz, chefe dos eunucos, a responsabilidade. E quando Daniel diz essa palavra, que não gostaria de se contaminar com as iguarias do rei, ele pede a Aspenaz apenas se alimentar de legumes e água. E Aspenaz teve medo. Olha, se Nabucodonosor chegar o dia e ver você desfigurado, semblante apagado, né, fraco, pálido, ele vai me matar. Então, Daniel chega e faz um trato com Aspenaz. Diz, vamos fazer o seguinte, diz o versículo 12, vamos fazer uma experiência. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Então podemos perceber, amado, que Daniel era um homem que resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Esse ato de Daniel nos traz muito exemplo. Exemplo para mim, para você, para nós cristãos, que não devemos viver de acordo com este mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Então, a postura de Daniel nos mostra que não importa onde estamos, se em casa, não importa se estamos na igreja, não importa se estamos no nosso trabalho
O importante é a nossa postura, o importante é o nosso testemunho, aonde quer que nós estejamos. A segunda lição, ou a segunda característica que nós encontramos em Daniel, é que Daniel agradara a Deus com sua atitude. Observe que ninguém sugeriu que o jovem deveria fazer isso. Foi Daniel que tomou a decisão. Daniel teve a atitude de não se contaminar com as iguarias do rei. Eles podiam até pensar, Daniel e seus amigos, Deus nos abandonou, Deus nos trouxe para cá como um escravo aqui na Babilônia. Quer saber de uma coisa? Não importa. Vamos viver como babilônicos ou como pagãos, já que Deus nos abandonou. Talvez você tomasse essa decisão. Mas Daniel não. Daniel teve outra postura. Mesmo em situações adversas, ele manteve a sua obediência, a sua fidelidade e o seu amor para com o seu Deus. Terceiro lugar, terceira característica que eu encontro em Daniel. Tanto a Daniel como seus amigos, Deus concedeu-lhes conhecimento e sabedoria, mas a Daniel, Deus lhe concedeu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus deu mais sabedoria, mais conhecimento a Daniel do que propriamente aos seus amigos. Ou seja, Daniel era especial para Deus. Eu e você somos especiais para Deus. No versículo 17 do capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel era superdotado de conhecimento e sabedoria, porque Deus era com ele. A quarta característica que nós encontramos em Daniel, é que Daniel se movia na dependência de Deus. Versículo 10 e versículo 11 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Daniel era um homem que movia-se na dependência de Deus. Eu e você precisamos aprender a vivenciar, a termos esta dependência. Jesus Cristo falou em João 15, sem mim nada podeis fazer. E isso é uma realidade, amados irmãos, Igreja do Senhor. Estamos dependentes, independentes. Somos independentes com Cristo e dependentes sem Cristo. Aleluia. Com Cristo nós podemos todas as coisas, sem Cristo nada somos. Com Cristo somos sal e luz do mundo, sem Cristo somos trevas. E precisamos aprender isso. Essa intimidade com Deus causa inveja. Essa intimidade com Deus causa inveja. E é isso que eu quero falar agora com relação à quinta característica que nós encontramos em Daniel. Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus causava inveja a esses governadores e os sátrapas. Capítulo 6, versículo de 1 a 5. Percebeu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O mundo está a nos analisar, a nos ver, né? Procurando brechas para nos acusar como cristão que somos. E é preciso nós termos cuidado com relação ao nosso andar, o nosso caminhar, o nosso viver neste mundo tenebroso. Dentro das premissas apresentadas, podemos perceber o caráter de Daniel. Primeiro caráter que eu vejo em Daniel. Apesar de jovem, apenas 18 anos, Daniel era um homem determinado. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Capítulo 1, versículo 8. Segundo, Daniel tinha fé no seu soberano Deus, né? Ou seja, Daniel, ele não teve medo do edito do rei, das escrituras, assinada pelo rei. Ele sabia, se fosse pego, seria morto, mas ele temia Deus, mas não a homens. Resolveu Daniel firmemente, né, a proclamar, a testemunhar desse Deus maravilhoso. Após a proclamação da escritura, do edital assinado pelo rei, que aqueles que não se curvassem diante da lei, diante de Nabucodonosor, e se curvasse diante de outros deuses, esse homem seria jogado na cova dos leões. Daniel não se prostrou diante de homem, Daniel não se prostrou diante de rei, Daniel se prostrou diante do Rei dos Reis e Senhor e Senhores do Exército. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A ele Daniel se prostrou 3 vezes ao dia, louvando, bendizendo através das orações. Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma outra característica que nós encontramos de personalidade na vida de Daniel é que Daniel temia a Deus. Nós podemos perceber isso do versículo 16 ao versículo 22. Depois, a igreja, os irmãos veem em casa com mais cuidado. 4º lugar, Daniel era fiel a Deus, independente de circunstância que ele estivesse passando. Ele era fiel a Deus, independente da situação que ele estivesse passando. A inveja dos governadores e sátrapas era um obstáculo na vida de Daniel. Mas ele não se deixou levar pela perseguição, pelas injúrias, pelas calúnias, pelas adversidades. Ele se assegurou em Deus. Ele confiou unicamente em Deus. Então, mesmo Daniel sobressaindo-se aos presidentes sátrapas, porque nele, Daniel, havia o espírito de excelência, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
O escopo do livro de Daniel, ele nos mostra que devemos dar testemunho da nossa fé e fidelidade a Deus. E precisamos aprender com Daniel que nossa felicidade e a nossa fidelidade e o nosso amor para com Deus não depende de circunstância. Dentro das premissas descritas, quais aplicações devemos colocar em prática no nosso dia a dia? Primeira aplicação: com fé e fidelidade ao Senhor, podemos sobrepor as adversidades. Somos vilipendiados, vituperados todos os dias, mas Deus nos fortalece com as suas benesses, com seu amor e com a sua finita misericórdia. Deus está no controle da nossa vida. Segunda aplicação que nós podemos e devemos praticar no nosso dia a dia. Apesar do momento político e religioso e espiritual que a Babilônia estava passando, uma voz no obscuro fez toda a diferença. Apesar do momento político e espiritual que nós estejamos passando, uma voz obscura fez toda a diferença. Daniel fez toda a diferença. No palácio, onde só tinha ímpio, na sociedade, onde só tinha traidores, pessoas mentirosas, orgulhosas, invejosas, mas a sua voz entoou um cântico ao nosso bom Deus. Em terceiro lugar, como Daniel, eu e você não somos diferentes, pois teremos com certeza a oposição e a perseguição para tentar nos denegrir e até mesmo nos tirar do foco que é seguir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Daniel, eu e você não somos diferentes, pois teremos com certeza a oposição e a perseguição para nos tirar e nos denegrir do foco, de seguir o foco que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que nos purifique e que nos ajude a vencer a cada obstáculo que este mundo vem contra a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, livra-nos desses perseguidores, desses caluniadores, desses invejosos, daqueles que não querem ver a Tua Igreja crescer, daqueles que combatem, ó Deus, contra o Evangelho, contra Ti e contra a Tua Igreja. Usa de misericórdia, nos dá sabedoria para a glória e louvor do Teu nome. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Chegando ao final, né? Chegando ao final deste culto aqui no canal da nossa igreja, queremos agradecer a sua companhia, aqui de Campina Grande, de outras cidades aqui da Paraíba, de outras cidades do nosso país, né? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua família, durante esta nova semana, né? Queremos pedir a Ele que esteja guardando a todos e dando-nos uma semana de muita paz. Você vai ficar aí com o cântico final, né? Louvando e celebrando ao nosso Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com cada família que está conosco nesta hora e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos. É o que deseja a Igreja Congregacional São José da Mata. Louvado seja o Senhor.
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,